Salve, salve pessoal, tudo bem com vocês? Videozinho, conforme prometido, resolução da lista de exercício da AVG, terceiro trimestre, a hora derradeira. Vamos embora, rapaziada. Deixa eu abrir aqui a lista para vocês. Essa lista eu já havia começado a fazer com vocês, inclusive com algumas turmas, eu não recordo agora de cabeça, eu havia feito, se não ela por completo, boa parte da lista, tá? Então vamos só discutir alguns pontos, vamos tentar fazer um videozinho rápido, porque os meus vídeos demoram em média 1 hora, então vamos lá, vamos que vamos. A primeira questão, pessoal, ela não tem numeração, é uma questão que ela é, assim, pra gente discutir alguns aspectos, tá, com relação às ligações, e aí eu preciso que você revise no seu caderno, tá? E aí, claro, caso você queira fazer alguma pesquisa com relação às características ou as principais características que envolvem as ligações químicas, seja ligação iônica, covalente e metálica, eu gostaria de deixar para vocês esse site aqui, ó, o Khan Academy. Você pode jogar aqui, ó, ligações químicas, características, tá? Aparecem aqui vários resuminhos para vocês que dá para ter uma ideia aqui muito boa sobre as principais características, tá? Então, ligações iônicas, por exemplo, tem também um videozinho explicando, mas a ideia é que você tem aqui Olá, meu amigo. De maneira resumida, tá? Alguns aspectos com relação Tem às teléfonos de- ligações. Assim, nada diferente do que a gente já viu e nada diferente do que foi gravado, tá? No outro vídeo com relação à AVP de vocês. Então, as características, tudo isso, tá? Então, deixa eu voltar pra cá. E aí, é interessante que você tenha em mente as principais características, tá? Desses compostos formados por ligação covalente, ligação metálica e ligação iônica. E aí, além disso, saber representar e quais são os tipos, no caso, quais são os elementos químicos envolvidos em cada tipo de ligação, tá? Tudo isso no contexto geral, obviamente que tem muita exceção, a gente consegue trabalhar isso em níveis de ensino um pouco mais avançados, mas por hora no ano dá pra gente fixar aqui alguns pontos, tá? Que servem, que vão nortear a gente durante o ensino médio, certo? Então vamos lá. Primeira coisa, pessoal, com relação às características, tá? Então, nem repita, pegue seu caderno e acompanhe comigo. Ligação iônica está formada por ligação, no caso, os compostos iônicos são formados por ligação iônica. E aí, lembrando da nossa AVP, ligação iônica, transferência de elétrons. Eu vou ter um cátion, que é o positivo, e eu vou ter um ânion, que é o negativo. Eu tenho aí a transferência de elétrons, tá? Em função de uma estabilidade que é alcançada por ambos os átomos envolvidos para adquirir, tá? Estamos trabalhando dessa forma, para adquirir configuração de um gás nobre, beleza. E na ligação iônica, transferência. Ligação covalente, nós temos o compartilhamento. Na ligação iônica é um metal, tá? Que é o cátion, com o ametal, que é o ânion, e a transferência se dá entre eles, tá? No caso dos compostos formados por ligação covalente, nós temos um compartilhamento. E aí, para você que não anotou nas aulas, anote. Ligação covalente vai se dar entre hidrogênio e hidrogênio, para formar hidrogênio molecular, que é o H2, tá? Ligação covalente, compartilhamento, ambos adquirem estabilidade, adquirindo, no caso, completando a sua primeira e única camada, imitando, muitas aspas aí, tá? Imitando o hélio, que é um gás nobre. E aí nós podemos ter também como exemplo de ligação covalente, hidrogênio com ametais, exemplo clássico que eu trabalhei em sala de aula várias vezes com vocês, que era o caso da água, tá? Vamos colocar aqui, hidrogênio com hidrogênio, hidrogênio molecular, hidrogênio com ametal, eu posso ter, por exemplo, a água, posso ter o ácido clorídrico, tá? Posso ter uma série de exemplos. E eu posso ter também, como exemplo de ligação covalente, o O2, tá? Que seria, claro, aquela situação na qual eu tenho ametal com ametal, tá? Então, nesse caso aqui, O2, Cl2, tá? N2, então, todos esses exemplos aí que caracterizam compostos formados por ligação covalente. Não confundir composto covalente, tá? Com ligação, compostos formados por ligação covalente. Composto covalente é um tipo de substância formada a partir do compartilhamento de elétrons, e aí os compostos moleculares, outro tipo, tá? De compostos formados por ligação covalente. E aí já eu comento a diferença entre eles, belezinha? E aí os compostos que são formados por ligação metálica, obviamente que são quem? Metais. Você pode ir pausando o vídeo
olhando no seu caderno, tá? As observações, as anotações. E vamos lá, vamos começar. O que é importante saber é as características ou as principais características envolvidas, tá? Com as substâncias, os compostos que são formados a partir de um tipo de ligação, tá? Então, compostos formados por ligação iônica, geralmente sais, eles têm elevadas temperaturas de fusão e ebulição, tá? Então, para derreter e para fazer aquele sal se tornar um vapor, ou um gás, enfim, um gás daquele sal, a gente tem que ter uma temperatura muito, muito elevada, tá? Na ordem aí de 1500 a 2000 graus Celsius, tá? Geralmente, esses compostos iônicos são solúveis em água, então a gente vai assumir para nossa avaliação que eles são solúveis, mas tem um asterisco aí, tá? Geralmente solúveis em água. E aí, a outra característica é, quando sólidos, geralmente a temperatura ambiente, a estrutura na qual esses compostos se organizam se dá em uma forma cristalina, na qual nós chamaremos de retículo cristalino, tá? Então, falou de retículo cristalino, você já vai associar com compostos do quê? Iônicos, beleza? E vamos lá. Na sequência, condução de corrente elétrica. Compostos iônicos, eles vão conduzir corrente elétrica, tá? Apenas em duas situações. Ou quando dissolvidos em água, ou quando você tiver uma situação na qual esse sal ele esteja fundido. E aí, qual que é o exemplo clássico aqui, que inclusive eu havia comentado na última aula. Imaginemos aqui o sal de cozinha, tá? O NaCl sólido, joguei ele na água, tá? Tá aqui água líquida. Eu vou ter um processo chamado de dissociação, tá? Não confundir dissociação com dissolução. São coisas diferentes. Nesse caso aqui nós temos uma dissociação. E o que significa dissociar, tá? Dissociar. Você vai separar esse cátion e esse ânion que já existiam aqui, ó, tá? Nesse sal. Ora, se o sal é um composto iônico, ele é formado por ligação o quê? Iônica. Transferência de quê? Elétrons. Eu já tenho um cátion, eu já tenho um ânion. Quando eu coloco em água, eu os separo, beleza? Agora, quando eu vou analisar, por exemplo, o seguinte composto, o ácido clorídrico, eu até poderia perguntar aqui, esse composto é iônico? Obviamente que não. Ele é formado por um hidrogênio e um metal. Então quer dizer que a ligação entre o HCl é uma ligação o quê? Covalente, tá? Não existe transferência, existe compartilhamento. E esse composto, quando em água, tá? Ele pode, desde que eu tenha aí um composto polar que vai interagir muito bem com água, eu vou ter aqui, ó, não uma dissociação, mas uma ionização, tá? Então, diferençazinha básica entre dissociar e ionizar. Dissociar, que é o caso do sal, tá? Sais dissociam, você vai separar os íons que já existiam. Como era NaCl sólido, eu tinha um retículo cristalino, eu tinha cátions e ânions interagindo, e aí quando em água eles vão ser separados. Quando eu venho para um composto formado por ligação covalente, e nesse caso aqui um composto molecular, certo? Composto molecular, eu tenho um processo chamado de ionização, eu vou gerar íons que não existiam, tá? Esse é o ponto. Então a questão assim, ou as questões podem falar assim, em qual condição uma solução ela vai conduzir corrente elétrica? Para ficar até mais fácil de você observar o que danado é essa condição, eu posso separar um videozinho aqui para você, ó. Deixa eu só tirar o áudio dele aqui. E vamos aqui, ó. O cara tem aqui uma espécie de uma régua, tá? Ele tem uma luzinha aqui. E aí ele tem, deixa eu só fechar aqui o Discord, tá, pessoal? Porque a galera vai chamar pra jogar e não é hora de jogar. Vamos pra cá. Observe o seguinte, eu tenho uma espécie de uma régua, eu tenho dois fios, os dois fios estão ligados à energia, tá? À rede elétrica, e aí o ponto é o seguinte. Se a luz acende, é porque a minha solução, que está aqui nesses copinhos, é capaz de conduzir corrente elétrica. E eu havia comentado com vocês que para existir, tá? Corrente elétrica, eu tenho que ter na minha solução íons livres. Olha aqui, ó, no caso do sal que dissociou, eu tenho íons livres. Quando eu vou analisar aqui, ó, o meu composto molecular, no caso o o ácido clorídrico, tá? Ou o cloreto de hidrogênio, que poderia, enfim, também ser chamado dessa forma. Nós temos íons livres. Íons livres, tá? Estão associados a essa capacidade da solução, tá? Conduzir corrente elétrica. Então, quando eu venho para cá, ó,
eu voltar aqui, deixa eu voltar. Água normal não acende, porque eu não tenho íons livres. Quando eu venho para o sal, opa, acendeu. Por que acendeu? Porque eu tenho aqui, ó, observe, eu tenho íons livres, tá? São esses íons, esses cátions, esses ânions, cátions e ânions, muitos S aí, que fazem com que a corrente elétrica, o fluxo de elétrons, ele passe a existir na solução e a lâmpada acenda. Quando eu vou para o açúcar, aí você não observa essa mesma condução, tá? A lâmpada não acende. Por quê? Porque o açúcar, tá? Diferentemente do ácido clorídrico e diferentemente do cloreto de sódio, tá? Quando em água, ele não gera íons. Então, eu tenho aqui, ó, o C12H22O11. Isso aqui está sólido. Quando eu coloco isso em água, você vai observar, deixa eu só aumentar isso aqui, você vai observar o seguinte processo. Você não terá nenhuma dissociação e nenhuma ionização. Você terá uma dissolução. Você vai dissolver, tá? E aí você vai ter, isso aqui era sólido, você vai ter o C12H22O11, a tua glicose, aquosa. Ou seja, ela vai estar completamente dissolvida. Perceba que aqui, ó, eu não tenho íons. Ora, se eu não tenho íons, a minha solução não conduz corrente elétrica. Então, eu poderia dizer que isso aqui corresponde a uma solução, tá? Eletrolítica. E aqui embaixo, água e açúcar seria uma solução não eletrolítica. Certo? A de cima conduz, a de baixo não conduz corrente elétrica. No vídeo aqui ele continua, ele segue para a água sanitária, que vai acender também. Deixa eu só tentar minimizar isso aqui, voltei. Para a água sanitária também vai acender. Suco de laranja também vai acender. Do limão também vai acender. E esse aqui é o bicarbonato, também vai acender, tá? Ou seja, tanto a laranja, quanto o limão, quanto o bicarbonato, quanto a água sanitária, todos eles são soluções o quê? Eletrolíticas, porque conduzem corrente elétrica, tá? Isso somente vai acontecer com compostos, tá, iônicos, quando dissociados em água, como é o caso aqui, ou quando eu tiver aqui uma substância que, mesmo que seja molecular, consiga gerar íons, tá? Mas aí vamos voltar para a questão, porque a discussão aqui é bem ampla, são muitos aspectos que são interessantes a se discutir aqui. E aí eu volto para cá, ó. Eu tenho a figura A e a figura B. Cloreto de sódio, tá, é um composto iônico. Então eu tenho aqui, ó, cátions e ânions, partículas carregadas positivamente e negativamente. Perceba que quando sólido, esses íons não estão livres, ou seja, o sal puro, sólido, tá, sólido, ele não conduz corrente elétrica. Mas quando eu coloco em água, acontece isso aqui. Ou quando esse sal ele está fundido, ou seja, derretido, eu consigo separar esses íons. E aí, consequentemente, eu teria o quê? Uma solução, no caso, uma substância capaz de conduzir corrente elétrica, certo? No caso do açúcar, eu havia acabado de comentar. Quando sólido ou quando dissolvido em água, em nenhum dos dois casos você vai ter passagem de corrente elétrica. Porque não tem o quê? Íons livres. Quando eu venho agora para o HCl, que é o cloreto de hidrogênio, ele chama de cloreto de hidrogênio, né? Poderia aparecer como ácido clorídrico. Quando gasoso, perceba que eu tenho umas moléculas aqui, ó, todas separadinhas, tanto que você consegue observar essa representação, né? São as moléculas. E aí, o composto, ele é molecular, tá? Ligação covalente, pode ser um composto covalente ou composto molecular. Já eu falo as diferenças entre eles. E aí, aqui eu não teria passagem de corrente elétrica, por exemplo. Mas quando eu venho para cá, quando em água, eu tenho uma ionização, eu gero íons. Então a solução vai o quê? Vai conduzir corrente elétrica, certo? Vamos adiantando. Questão número 1. Ele pede, dentre as afirmativas, qual aquela que traz um composto molecular. Composto molecular, ligação covalente. Ligação covalente, hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio é metal ou ametal, ametal. A única alternativa aqui vai ser a letra B. É aquela que traz apenas a única situação que corresponde a compostos formados por ligação covalente, nesse caso, composto molecular. A questão 2.
Com relação às características, sólidos cristalinos iônicos, tá? São formados pela atração eletrostática, atração entre cargas, nesse caso ele fala entre íons positivos e negativos, organizados em estruturas rígidas e altamente ordenadas. Olha as características aí, ó. Esses sólidos apresentam, ora, elevada temperatura de fusão, alta temperatura de fusão, tá? E ebulição. Isso porque, se o meu composto, tá? Ele tem uma grande interação entre as partículas, para que eu venha a separá-las, tá? Eu tenho que fornecer, obviamente, o quê? Muita energia. Se a interação é forte, eu tenho que fornecer muita energia. Então, eu teria aqui, ó, ligações com energia elevada, tá? Então, para romper suas ligações, eu tenho que fornecer aqui uma elevada energia. E aí, outro ponto é que a estrutura sólida ela é chamada de retículo cristalino, tá? Aí eu havia até comentado em sala de aula que tanto a alternativa A como a B trazem as mesmas afirmativas. Então, nesse caso, só faz aqui, tá? Marcar A ou letra B. Questão 3. Os compostos metálicos, formados por ligação metálica. E aí um ponto, tá, pessoal? Falou de ligação metálica, você tem que associar uma coisinha. Nuvem de elétrons. Quando eu falo de ligação metálica, tá? Obviamente que a explicação para tal estabilidade desses compostos requer, obviamente, um nível a mais e um aprofundamento um pouco maior de química, tá? E algumas teorias que foram construídas ao longo do curso da história, tá? Da química para explicar isso aqui. Mas você pode interpretar da seguinte maneira. Eu tenho aqui, ó, deixa eu abrir aqui a imagem. Você vai ter aqui, ó. Você vai ter cátions, tá? Vai aparecer muito anúncio aqui, mas enfim, releve, tá? O professor aqui não recebe nenhum real por isso. Você vai ter aqui, ó, átomos neutros, ou seja, que não são cátions nem ânions, nesse caso, com uma ligação metálica, metais tendem a formar cátions, beleza? Você tem aqui, ó, átomos livres e cátions. E essas bolinhas menores aqui representam os elétrons, tá? E aí você vai ter elétrons livres entre essas espécies, nesse caso os cátions e os átomos livres, que mantém a estrutura ligada, tá? Então falou de compostos metálicos, tá? Ou falou de ligação metálica, você vai associar com nuvem de elétrons. E aí como é que eu vou representar isso? Apenas com o símbolo do elemento. Ah, professor, o composto em questão é o ferro, tá? Uma barra de ferro. Como é que eu vou representar esse composto metálico? É ferro? Fe, sólido, pronto, acabou-se. Isso aqui é a substância ferro. Não é o elemento ferro, não é o átomo de ferro, é a substância ferro. Vários átomos de ferro interagindo com cátions de ferro, unidos por uma nuvem de elétrons, tá? Tranquilo? Ah, meu cordão de ouro, professor. Se fosse ouro puro, tá? Que não é o caso, porque os cordões, os brincos, os anéis, todos são ligas metálicas, porque o ouro é quebradiço. Você teria isso aqui, ó, o símbolo do ouro, que é a U e S, indicando que ele é o quê? Sólido, tá? Então deixa eu apagar isso aqui e vamos seguindo aqui, ó. Que a questão 3 fala de compostos metálicos. No caso, diante do exposto, assinale dentre as alternativas abaixo aquela que não apresenta uma característica comum aos compostos metálicos. Essa questão aqui é aquela questão que você tem que colocar no seu resumo, porque eu trago 4 características corretas de compostos metálicos e eu trago uma outra que está errada, mas se você corrigir, pô, eu tenho 5 características corretas de compostos metálicos. Vamos lá. Brilho metálico, óbvio. Elevado ponto de fusão, óbvio. Capacidade de conduzir eletricidade. Meu irmão, eu estou falando para você que para conduzir corrente elétrica, eu tenho que ter o quê? Partículas, no caso, partículas carregadas ou íons, portadores de carga livres. Olha aqui, ó. Eu tenho o que seria a representação, tá? Do meu composto metálico. Eu tenho partículas carregadas, os próprios átomos, os cátions que foram ali formados, tá? Os próprios cátions formados e os elétrons livres. Eu tenho partículas carregadas que estão ali disponíveis e podem ser deslocadas, e aí eu vou ter o quê? A passagem de corrente elétrica, vou ter uma elevada condução de eletricidade. Elevar a dureza, sim, tá? Metais, no geral, eles são dúcteis,
tá? Eles são maleáveis, apresentam ductibilidade e apresentam maleabilidade, tá? Eu comentei em sala de aula, caso você tenha esquecido, dê um Google aí, tá? Sobre o que é cada um deles. E aí, baixo ponto de fusão. Em geral, metais têm elevadas temperaturas de fusão e ebulição. Eu havia comentado em sala que metais como o mercúrio, tá? Só puxar aqui, ó, mercúrio, temperatura de fusão. Aí no caso do mercúrio e no caso do gálio, tá? O mercúrio é um metal líquido e quando eu puxo aqui, ó, o gálio, a temperatura de fusão é baixa, tanto que o gálio é um composto que quando você toca, tá? A temperatura do teu corpo é maior que a temperatura de fusão, então ele derrete na sua mão, tá? Então, no geral, compostos metálicos apresentam elevadas temperaturas de fusão e ebulição, tá? E aí, vou colocar aqui, como aquela que não corresponde, baixos pontos de fusão. Tranquilo? Pausa para o cafezinho aqui enquanto você vai copiando. Vamos na sequência. A ligação, no caso, a questão, tá? Fala da ligação que existe entre o iodo e o fósforo. Já adiantando, tá? Qual o tipo de ligação química existente entre o fósforo e o iodo? Meu irmão, são dois ametais. Professor, não sei enxergar. Ametais, metais, não sei enxergar isso. Assim, eu acho pouco provável porque nós já trabalhamos sobre isso, tá? Mas na prova de vocês tem uma coisinha chamada de tabela, o quê? Periódica. E aí observe o seguinte, ó, que os elementos que estão, deixa eu trazer aqui uma tabela que não tenha tanta cor para ficar mais fácil de enxergar isso. Essa daqui tá melhorzinha. Deixa eu visitar aqui a página, vamos para cá. Tá, essa daqui é pra... Cadê? Não, essa daqui não, que ela traz para Souza e Música. Deixa eu ver aqui. Tá, eu queria pegar uma mais simples possível, mas todas elas, tá, perfeito. Deixa eu trazer aqui pra cá. No geral, tá? Todos os elementos que se encontram aqui, ó, com exceção, claro, do hidrogênio, né? Porque não é um metal. Apesar de estar no grupo 1, você pode considerar como um elemento impostor, tá? Ele vai se comportar como um ametal. Mas todos os demais que se encontram aqui, e aí eu traço uma diagonal aqui, ó, pegando alumínio, galho, índio, escândio, chumbo, bismuto, moscóvio, livermório, tá? Professor, como é que você sabe? O nome tá na tela, né, gente? Pelo amor de Deus. A grande maioria eu sei, os aqui de baixo a gente tem nomes bem peculiares. Mas no geral todos eles aqui, ó, são o quê? Metais. Os ametais, tu traça uma diagonal aqui, ó, tá? E aí você vai ter semimetais, vai ter ametais e vai ter os gases nobres. Então nesse caso aqui, a questão fala entre o iodo, né? Deixa eu voltar para cá que eu já me esqueci. Fala do iodo e do fósforo. Ora, iodo, daqui embaixo. Fósforo, daqui, ó. São dois o quê? Ametais. Então se eu tenho dois ametais, a ligação que existe entre os dois é uma ligação o quê? Iônica? Não. Ligação iônica, você presume que eu tenha um metal e um ametal. Ligação metálica, apenas metais. Então eu tenho o quê? Uma ligação covalente, tá? Entre os dois. Tranquilo? O mesmo raciocínio para a questão 5. Ó. Eu tenho zinco e oxigênio. Bicho, o zinco é um metal. O oxigênio é um ametal. Entre metal que quer perder elétron, virar um cátion, e um metal que quer ganhar elétron, virar um ânion, eu tenho ligação o quê? Iônica, tá? Então, lembre-se dessas relações, tá? Que tipo de elemento, quando ligado, tá, vai gerar uma ligação iônica? O que tipo de ligação eu tenho a depender do composto que eu estou trabalhando, tá? Então, muito cuidado com isso. A questão 6, questão ótima, que eu vi inclusive trabalhar na sala de aula. A questão traz uma imagem tridimensional, tá? De uma substância que está no estado sólido, beleza? E aí a questão fala o seguinte, ó, ponto importantíssimo. Nesse modelo, cada esfera representa um átomo e o bastão a ligação, tá? Entre dois átomos. Perceba o seguinte, nesse caso aqui, tá? Eu tenho que levar em consideração que eu tenho apenas dois tipos de esfera.
uma esfera cinza maiorzinha e uma esfera preta menorzinha. Se eu tenho apenas dois tipos de esfera, implica dizer que eu tenho quantos elementos? 2. Então, primeira coisa, eu tenho que buscar uma alternativa que traga primeiro essa relação de apenas dois elementos. Poderia ser diamante, que é formado apenas por carbono? Não, senão deveria ter apenas uma esfera. Seria o zinco metálico? Mesmo raciocínio? Não. Seria a celulose? Pô, a celulose tem carbono, hidrogênio e oxigênio. Deveria ter 3 esferas aqui. Cada uma representando cada um dos elementos, o que não é o caso. Então resta pra gente o que? A sílica e resta o que? O cloreto de sódio. E agora vem a primeira observação, tá? A primeira e a derradeira observação. Compostos iônicos, tá? Eles se organizam em uma estrutura tridimensional organizada, tá? Organizada. Eu tenho células unitárias. Não cabe discutir aqui o que é célula unitária porque está bem além do que vocês estão analisando. Mas quando eu falo de retículo, ó, retículo cristalino, você observa isso aqui, ó, são estruturas extremamente organizadas, nas quais cátions e ânions interagem ali uns com os outros, tá? Então, quando eu volto para a questão, porra, isso não pode ser um composto iônico, tá? Não é um retículo cristalino. É um composto sólido, tridimensional, mas não é iônico. Ora, só pode ser o quê? Um composto covalente. Lembra que eu falei que eu tenho ligação covalente? E aí eu tenho compostos moleculares e eu tenho compostos iônicos. Compostos moleculares, eu tenho apenas uma molécula. Exemplo, água, tá? Mas compostos covalentes, eu tenho uma rede, tá? Exemplo, diamante, a própria sílica, tá? Eu poderia puxar aqui, ó, polímeros, tá? Então, ó, compostos covalentes. Observe que as características aqui serão o quê? Diferentes, tá? Deixa eu puxar aqui exemplos. Vocês verem aqui, ó. Ele vai trazer as ligações covalentes como um todo, mas aí eu posso trazer aqui, ó. Deixa eu ver se ele vai trazer. Não vai trazer. Mas deixa eu trazer aqui, ó, a sílica, tá? Estrutura, tá? Perceba que eu tenho uma organização tanto quanto diferente. Deixa eu puxar aqui, ó, diamante, a estrutura. Perceba que é diferente. Ora, mas é uma estrutura tridimensional formada por átomos de carbono. O carbono é um metal. Pô, se é metal com a metal, a ligação é o quê? Covalente. Mas esse composto não é molecular. É um composto covalente. Certo? Tranquilo? E aí, deixa eu puxar aqui outro. Polímeros. Aí, para polímero, cara, você vai ter aqui uma infinidade de exemplos. São macromoléculas, moléculas gigantes. Então, por exemplo, polipropileno, polietileno tereftalato, deixa eu ver aqui, PP, PE, PVC, enfim, começa com P e tem uma sigla indicando a composição, tá? Então, polipropileno, polietileno, policloreto de vinila, poliestireno, enfim, você vai ter aqui compostos que são classificados como sendo covalentes, não é molecular, tá? Não é uma moléculazinha ali discreta como a água, é algo maior, tá? E aí dá para por hora você interpretar dessa maneira, certo? Obviamente tem algumas diferenças aí, mas vamos trabalhando com esses conceitos básicos iniciais, certo? A questão 7 fala assim, ó, os elementos de número atômico 14 e 16 combinam com o elemento de número atômico 8. Então, na tabela periódica, elemento de número atômico 14, silício, tá? E 16, enxofre, se ligam com o de número 8, que é quem? O oxigênio, tá? E aí a questão continua. Vou trazer para cá. As fórmulas são SiO2 e SO2, respectivamente, tá? Que é o óxido de silício e o óxido de enxofre. Aí ele fala assim, ó, o óxido de silício é um sólido, cuja temperatura de fusão é maior que 1500 graus Celsius, enquanto o dióxido de enxofre é um gás, a temperatura ambiente. Então perceba que o dióxido de enxofre, por ser um gás a temperatura ambiente, ele tem baixa temperatura de quê? De fusão e ebulição. Então, considerando as propriedades descritas, nesse caso as temperaturas de ebulição, do silício, tá? Do dióxido de silício e do dióxido de enxofre,
eu quero que você classifique as substâncias como sendo. Ora, se o dióxido de silício, esse SiO2, tem temperatura de fusão elevadíssima, tu sabe para começar que ele é formado por ligação covalente. É a metal com a metal, é silício com oxigênio. Porém, a organização da estrutura te dá algo com temperatura de fusão elevadíssima. Não é um composto molecular. É um composto que? Covalente. Quando eu venho para o SO2, é um composto molecular, porque a temperatura de fusão e ebulição é o quê? Baixa. Primeira diferença, e talvez a principal, a organização, claro, porque eu tenho uma molécula discreta, o outro não, mas as temperaturas de fusão e ebulição para os compostos covalentes é altíssima. Ah, professor, não sei o que é a sílica. Vidro, cara, tá? E aí, obviamente que o vidro tem outras coisas combinadas, né? Mas no grosso, a maior parte é sílica. E aí você tem para o SO2 uma temperatura de fusão e ebulição o quê? Baixíssima, tá? E aí você consegue diferenciar os dois nesses aspectos, tá? Então a sílica, tá? Você vai trazer aqui, ó. Deixa eu ver aqui, sílica e o vidro. Ó, o vidro em sua composição 96% é o que? Sílica, tá? E vamos para cá. Nesse caso aqui seria a letra B, covalente molecular. Questão 8. Eu tenho aqui 4 substâncias e aí 3 características. Solubilidade em água, condução de eletricidade em solução aquosa, quando eu coloco ele em água, e condução de eletricidade no estado líquido. E aí tem uma tabela, você passa o olho na tabela e segue o baile. A natureza iônica, natureza iônica, geralmente são solúveis em água. Quando sólido, tá? Não conduz corrente elétrica e só vai conduzir quando em água, que você vai dissociar, separar os íons, ou quando fundidos, tá? Derretidos, que aí tu separa os íons daquela estrutura cristalina inicial. Então, a única substância que vai trazer aqui, tá? Essas características que eu acabei de falar para você é a 2. Solúvel em água, conduz corrente elétrica quando em solução aquosa, porque vai separar aqui, ó, os íons, e quando no estado líquido também vai separar esses íons. Eu não coloquei para vocês aqui o que acontece quando você tem esse NaCl fundido, tá? Derretido. Eu trago para cá, ó. Deixa eu colocar aqui para vocês. A minha canetinha parou de copiar, beleza. Maravilha. Ela simplesmente parou de copiar. Deixa eu ver se ela vai trazer aqui. Tá, não vai trazer. Mas você vai ter. Deixa eu ver se eu consigo trazer aqui ela. Ela parou de funcionar. Se cansou da vida e parou de. Cadê? E parou de copiar. Deixa eu fechar o time aqui. Então eu tenho isso aqui, ó. Eu tenho Na. Vai ficar ridículo isso aqui porque é no mouse, tá? Desconsiderem, pelo amor de Deus. Eu vou ter isso aqui, ó. Eu vou ter Na mais líquido, tá? Eu coloco L mais Cl menos líquido. Isso aqui é quando ele for o quê? Fundido. Eu derreti, tá? Tranquilo? Então deixa eu apagar isso aqui e vamos continuar. Simplesmente ela parou de funcionar. Deixa eu ver aqui. Questão 9. Questão também que envolve as principais características, tá? Eu tenho 3 compostos, a temperatura, no caso, o seu estado físico, a temperatura ambiente, a solubilidade em água e a condutividade elétrica. Composto X é um sólido, tá? Composto X é um sólido, beleza? Solúvel em água, beleza? Pode ser, por exemplo, um composto molecular polar, tipo HCl, mas aí eu tenho que levar em consideração que ele somente conduz corrente elétrica quando fundido. Então é um composto que iônico, cara. É solúvel em água e só vai conduzir quando fundido, vai ser o quê? Iônico. O composto Y, ele é sólido, beleza? Ele é insolúvel, beleza? E ele conduz quando no estado sólido. Seria o quê? Um composto metálico, tá? E aí, o composto Z, a temperatura ambiente sólido, beleza? Não se mistura com água, tá? E aí, quando
em água, tá, calma, volta um pouquinho. O composto Z, ele é sólido a temperatura ambiente, é insolúvel em água e não conduz corrente elétrica, hipótese alguma. Poderia ser um plástico, por exemplo, tá? Onde teria ligação o quê? Covalente. Então o composto X, que é um sólido a temperatura ambiente, solúvel em água e só conduz corrente elétrica quando fundido, só vai conduzir eletricidade quando fundido, vai ser um composto o quê? Iônico. Na B, eu tenho uma barra de ferro, por exemplo, que é insolúvel em água e quando sólido vai conduzir corrente elétrica. Tranquilo? E o Z seria um composto formado por ligação covalente, na qual ele não se mistura com água e mesmo assim não conduz corrente elétrica. Plástico, por exemplo, uma borracha, tá? Então seria a letra C. Tranquilo? A questão 10, pessoal, eu vou pular essa questão porque envolve alguns conceitos que nós não trabalhamos e serão abordados só na primeira série. E aí vamos para a questão 11. Eu tenho 4 moléculas aí: H2, HF, NaF e CO2, tá? Aí analise as seguintes afirmativas aqui. NaF, ligação iônica. Na é um metal, F é uma metal, metal com a metal, ligação o quê? Aqui, ó, iônica, certo? A primeira afirmativa está correta. A segunda afirmativa, tá? Você vai ter aqui... Estou de cara que a minha mesinha parou de funcionar. Deixa eu colocar novamente aqui no computador, ver se ela vai dar sinal de vida. Agora foi, deu sinal de vida. O NaF, metal mais a metal, ligação iônica. O CO2, lembra que foi tema da AVP isso aqui, hein? CO2, eu tenho isso aqui, ó. Carbono no meio, ligação dupla carbono-oxigênio. A diferença de eletronegatividade vai determinar a polaridade da molécula. E aí os elementos mais eletronegativos, flúor, oxigênio e quem? Nitrogênio. O oxigênio distorcia a nuvem eletrônica, puxava os elétrons para cima dele, mas não rompia a ligação. E esse outro puxava para cá. Mas como eram átomos de um mesmo elemento, eles puxavam com a mesma força. Então, como um puxava para a esquerda, outro para a direita, essa força se anulava. E aí na verdade, você não tinha a formação de polos. Então, se não tinha a formação de polos positivos e negativos, a minha molécula era apolar, certo? Também está correto, item 2. Aí, item 3, né? As moléculas HF e NaF apresentam o mesmo tipo de ligação. Não, de forma alguma. O HF, hidrogênio mais a metal, ligação covalente. E aí eu tenho aqui NaF, metal mais a metal, ligação o quê? Iônica. 3 está fora, está errado. E o item 4, ele fala que a ligação que existe, no caso, a polaridade da molécula de hidrogênio aqui, deixa eu botar aqui, ó, H2, ele fala que ela é polar. Para ser polar, deve existir uma diferença de eletronegatividade. E quando eu vou analisar isso aqui, ó, moléculas que são formadas pelos mesmos elementos, elas são apolares, tá? E essa afirmativa também está o quê? Errada. Por que é apolar? Na medida em que o hidrogênio da direita puxa a nuvem eletrônica, o da esquerda também puxa com a mesma intensidade, porque são átomos de mesmo elemento. Então, eu não tenho a formação de quê? De polos. Então, a 4 também está errada. E aí me sobra aqui as afirmativas 1 e 2, letra A, tá? Questão 12. Vamos caminhando para o final aqui. Eu tenho duas figuras. A figura 1 traz aqui algumas esferas com o mais dentro, indicando que eu tenho cátions, tá? E eu tenho aqui vários pontinhos. E a imagem traz a seguinte palavra: nuvem de elétrons. Meu irmão, nuvem de elétrons se refere a que tipo de ligação? Ligação metálica. E aí a figura de baixo, eu tenho esferas carregadas negativamente e esferas carregadas positivamente. Implica dizer que eu tenho cátions e tenho o quê? Ânions. Cátions e ânions surgem, tá? A partir da transferência de elétron. Transferência de elétron, ligação o quê? Iônica, tá? Então, você poderia associar da seguinte maneira: a figura 1 corresponde a um composto metálico e a figura 2, a figura 1 composto metálico e a figura 2 corresponde à ligação iônica. Exemplos: uma barra de ferro, você poderia colocar assim, ó, FeS, e para o de baixo você poderia colocar NaCl. Pronto, composto metálico e o composto
iônico. Tranquilo? Questão 13. A partir das imagens, tá? Quais seriam as possibilidades de substâncias que melhor estariam representadas nas figuras 1, 2 e 3? Na figura 1, pessoal, eu tenho apenas um tipo de esfera, tá? Um tipo de circunferência, tá? Implica dizer que esse composto ele é formado apenas por um único elemento. Poderia ser cloreto de sódio? Não. Cloreto de sódio implica em quantos elementos? 2 cloreto de sódio. Poderia ser dióxido de carbono, CO2? Não, porque implica dizer que eu tenho carbono e oxigênio. Então, letra A, B e C já estão fora. Sobra quem? Ferro. Poderia ser ferro? Poderia. A substância ferro não é formada por um único elemento, que é o ferro? Tranquilo. Então, essa imagem poderia estar corretamente associada, tá, ao ferro. Quando eu venho para 2, eu tenho esfera verde, esfera vermelha, esfera verde, vermelha, verde, vermelha, verde, vermelha. Ora, isso aqui, tá, está associado a um composto, tá, que tem em sua estrutura 2 elementos. E aí poderia ser cloreto de sódio? Poderia. Poderia ser, segundo essa minha fala, dióxido de carbono? Poderia, só que tem um ponto. Aqui eu não tenho moléculas, eu tenho essas esferas ligadas, unidas ali. Talvez se tivéssemos aqui um mais e um menos aqui, você já iria marcar com certeza, assim como essa figura, tá? Que seria um composto iônico. E aí seria quem? Cloreto de sódio. Quando eu venho para 3, eu tenho moléculas, tá? Esses trios de circunferências aí, que são colocadas, as vermelhas e a cinza, correspondem a moléculas. Então teria um composto molecular. Nesse caso seria quem? O CO2, tá? O dióxido de carbono. Então perceba que a forma como a qual a imagem é posta para você, dá para tu associar, tá? De maneira correta, qual poderia ser o tipo de substância que melhor seria representada, tá? Naquela figura. Então, nesse caso aqui, ferro, cloreto de sódio e dióxido de carbono, tá? Seria a letra D. Tranquilo? Questão 14. No caso, escolha entre as substâncias abaixo aquela que tem as seguintes propriedades. Olhe só as propriedades aqui, tá? Não conduz corrente elétrica no estado sólido. Opa! Beleza. No estado sólido, metais conduzem. Esquece metal. Tá? No estado sólido, compostos iônicos não conduzem corrente elétrica. Vamos lá, vamos na sequência. Mas conduz em solução. Se eu pegar esse composto que inicialmente não conduz corrente elétrica enquanto sólido, quando eu ponho em água ele conduz. Opa, estamos falando de quem? De um composto iônico. E aí ele fala que ele é solúvel em solventes polares. Eu tenho na minha estrutura regiões carregadas para interagir com os polos carregados desse solvente. Só pode ser quem? Um sal. Quem que é o sal aqui? NaCl. Acabou-se. Beleza? Na sequência, questão 15. É conhecido que o óxido de ferro é formado com o cátion, ferro 2+, tá? E o ânion, oxigênio. Beleza. A fórmula do composto e o tipo de ligação, a fórmula do composto e o tipo de ligação que existe, tá? Entre o oxigênio e o ferro. Vamos lá. Ferro, metal. O oxigênio, uma metal. Que tipo de ligação é essa? Metal com a metal. Iônica. Só que aí a questão nós temos aí 3 opções de iônica, né? Qual seria a fórmula do composto? Acompanhe. O cátion é o ferro 2+, o oxigênio é 2-. Como é que eu determino aqui a fórmula do composto? Lá na AVP, hein? Lembra disso. A carga vem ser o índice, tá? No caso, o módulo da carga, sem o sinal, tá? Vem ser o índice. Então ficaria Fe2, que veio desse rapaz aqui, ó, 2-, Fe2O2. Só que a proporção aqui é a mesma, então eu posso simplificar isso, ó. Então fica FeO, que é o óxido de ferro 2. Esse composto é iônico? Com certeza. Então pra gente aqui, ó, seria a letra D, tá?
Questão 16. Bastante interessante essa questão. A análise de um material formado pela união, presta atenção, pela união de dois elementos, apresentou as seguintes propriedades. Estado físico nas condições ambientes. Sólido pode ser um composto covalente, pode ser um composto metálico, pode ser um composto iônico. Mas aí, lembre-se, formado pela união de dois elementos. Condutividade elétrica no estado sólido. Sólido é alta. Opa! Quando sólido, compostos iônicos conduzem corrente elétrica? Nem a pau, certo? Então esqueça iônico. Aí sobrou composto covalente e sobrou composto metálico, tá? Vamos na sequência. Condutividade elétrica no estado líquido, alta. Opa, estou falando de um composto o quê? Metálico, certo? Aí ponto de fusão, elevado. E solubilidade em água, zero. Poderia surgir uma dúvida aqui com relação a essa condutividade elétrica no estado sólido, tá? E aí, compostos covalentes, alguns, em especial o grafite, conduz corrente elétrica. Só que ele não vai ter ponto de fusão e ebulição, ele vai se decompor antes. Mas aí, lembra que eu falei o seguinte, vamos trabalhar aqui sempre no geral, tá? Compostos covalentes, lembra? Ligação covalente, composto molecular, composto covalente. Ambos, tá? Não conduzem corrente elétrica, a não ser que eu tenha, por exemplo, um composto molecular que ele vai sofrer ionização, que é o caso do HCl, mas eu não recordo ter colocado na avaliação de vocês nada parecido. Então segue a máxima. Composto formado por ligação covalente, tá? No geral, não conduz corrente elétrica. Vamos trabalhar dessa forma, apesar de que nós temos muitos exemplos que colocam esse meu discurso por terra, certo? Mas aí, como são conceitos iniciais, dá pra gente trabalhar dessa maneira. Dá pra gente ter uma breve ideia sobre as principais características desses compostos. E aí, estado físico sólido, tá? Beleza. Condutividade elétrica no estado sólido é alta, tá? É composto metálico. Já matou aí, tá? Aí, quando o líquido também conduz, ponto de fusão alto, muito alto. E aí, solubilidade em água, zero. Eu estou falando de um composto metálico. E aí, você tem aqui, ó, ferro. Aí você vem marcando a letra C, ferro, tá? É errado. Por que errado? Porque é formado pela união de quantos elementos? 2, my friend. Se são 2, eu tenho que buscar um composto metálico formado por 2 metais. Nesse caso, uma liga metálica. A liga metálica é quem? O bronze, que é formado por 2 metais, o cobre e o estanho. Você que tem seu brinco de ouro, sua pulseira de ouro, seu relógio de ouro, tá? O ouro que é comercializado e que vem em joias, por exemplo, o ouro 21 quilates, tá? Se eu puxar aqui, ó, composição, você não vai ter só ouro, você vai ter uma porcentagem de ouro, tá? E aí trazendo para cá, ó, deixa eu ver aqui, composição percentual, percentual, aqui, ó. Cadê? Eu botei ouro 21, né? Tá, só porque eu botei 21, esse aqui não tem. Ouro 24, 18. Tá, eu viajei aqui. Vamos colocar o ouro 18 quilates aqui. Pra ver a composição, ó. O ouro 24 quilates é ouro puro, tá? Ouro 18 quilates, 75% é ouro. O resto é outra liga metálica. Você pode ter prata, pode ter cobre, tá? Para que você tenha algumas propriedades atendidas ali. Porque o ouro puro, ele é quebra-piso, tá? Então você vai ter um percentual, certo? E aí voltando para cá, o bronze é a liga metálica que atende às características postas na questão 16. E na questão 17, ao que remete a VP de vocês, é com relação ao composto NaF. Mais uma vez, sódio é um metal, flúor é um metal. E aí o tipo de ligação é ligação iônica e a estrutura de Lewis, lembra, né? Joga aqui o elétron que existe na última camada do sódio, coloco aqui os elétrons do flúor, acontece uma transferência de elétrons e eu vou ter isso aqui, ó, Na mais, aí eu vou ter isso aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e o menos aqui, tá? Eu vou ter o NaF, tá? Que seria, no caso, essa aqui seria a estrutura de Lewis, tá? Para este
composto. E a ligação, obviamente, é a ligação iônica, belezinha? Olha aqui, ó, como é que aparece, tá? Tranquilo, pessoal? Então espero que tenha ficado sucinto aí para vocês. Corri um pouquinho, 50 minutos de vídeo. Revisem com calma muitos aspectos, tá? E é isso, pessoal. Então podem pegar algumas videoaulas para acompanhar, mas se baseiem muito pela lista, tá? A gente trabalha sempre baseado naquilo que foi trabalhado na sala de aula. Então não adianta buscar outros materiais que, enfim, possam confundi-los nesse momento, certo? Monte seu esqueminha, monte seu fluxograma, dê um Google, pegue alguns exemplos, coloque o mapinha mental, sempre ajuda, tá? Então é isso, pessoal. Amanhã uma excelente prova a cada um de vocês. Quando precisar de sorte, uma excelente sorte para vocês. E é isso, pessoal. Um abraço a todos e é isso. Até. Tchau.